De volta com o nosso curso sobre o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e para falarmos agora do artigo 96 da Constituição do Estado, que repete de uma maneira geral o que acontece também em todas as outras constituições estaduais. Afinal de contas, quando eu falo da organização do Ministério Público Estadual, eu sempre vou encontrar promotores de justiça, procuradores de justiça e o chefe da instituição, que é o Procurador-Geral de Justiça. Então, atenção, marquem o artigo 96, tendo em vista ser uma questão básica na compreensão, no entendimento de qualquer Ministério Público Estadual, tá? Vejam só o texto do artigo 96 da Constituição do Estado de Santa Catarina. O Ministério Público do Estado é exercido pelo Procurador-Geral de Justiça, o chefe da instituição, pelos Procuradores de Justiça e pelos Promotores de Justiça. Então é importante aqui a gente perceber o seguinte, ó, todo o Ministério Público Estadual vai apresentar essa organização. Eu tenho promotores, né, de justiça, tá? Promotores, né, de justiça. Além dos promotores de justiça, nós vamos encontrar os procuradores de justiça, ok? E além dos procuradores de justiça, nós temos o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, tá? Além disso, além de ter essa compreensão que qualquer Ministério Público Estadual, tá, é composto por promotores de justiça, procuradores de justiça e o chefe da instituição, que é o Procurador-Geral de Justiça, a gente tem que ter a noção também de qual órgão do Poder Judiciário, perante qual órgão do Poder Judiciário, cada membro do Ministério Público Estadual atua. Afinal de contas, o Ministério Público não integra o Poder Judiciário, é uma função essencial à Justiça. Então vai atuar perante órgãos do Poder Judiciário. Quando eu falo dos promotores de justiça, um promotor de justiça é o membro do Ministério Público Estadual que atua perante um juiz de direito, perante a primeira instância da Justiça Estadual. Então, se eu estou em uma determinada comarca e lá tem um promotor de justiça, ora, o promotor de justiça ali está para exercer as funções institucionais do Ministério Público perante o respectivo juiz de direito. Exemplo, estou na comarca de Dionísio Cerqueira. Qual é o membro do Ministério Público Estadual que vai exercer suas funções institucionais perante o juiz de direito, perante a juíza de direito de Dionísio Cerqueira? O promotor de justiça. Então nós temos, né, a lotação de um promotor ou uma promotora de justiça para exercer as funções institucionais do Ministério Público perante os juízes de direito, perante a justiça de primeira instância, tá? Então, ó, falei de promotor de justiça, falei do membro do Ministério Público Estadual que exerce as importantes funções institucionais do Ministério Público perante a Justiça de primeira instância, perante um juiz de direito. Então, em toda a comarca, eu vou encontrar um juiz de direito e o respectivo ou os respectivos membros do Ministério Público que exercem as funções do Ministério Público perante aquele juiz ou juízes de direito, tá? Então, eu tenho que sempre lembrar dessa organização. Promotor de justiça atua perante a primeira instância da Justiça Estadual. E os procuradores de justiça? Procurador de justiça atua perante o Tribunal de Justiça, perante os desembargadores do respectivo tribunal, as câmaras, os órgãos colegiados do respectivo tribunal, tá? Eu não vou encontrar procurador de justiça exercendo a função institucional do MP junto à Justiça de primeira instância. Procurador de justiça é um membro do Ministério Público Estadual que atua perante a Justiça Estadual de segunda instância, perante o respectivo TJ, perante os desembargadores do respectivo TJ, tá? Então, atenção ao detalhe, atenção a essa diferenciação. E o PGJ, professor? O PGJ é o chefe da instituição. Nós já estudamos isso lá na Constituição da República, lá no artigo 128, parágrafo 3º da Constituição da República. Só que o PGJ, ele também exerce funções institucionais em nome do Ministério Público e ele também vai atuar perante o respectivo TJ. Professor, quando que vai ser o PGJ que vai atuar
quando que vai ser um procurador de justiça? Aí nós precisamos adentrar na lei orgânica de cada Ministério Público. É o que a gente vai fazer mais à frente com relação ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Aí vocês irão perceber que determinadas funções institucionais perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina são exercidas, pelo Procurador-Geral de Justiça. As demais, a regra, vamos dizer assim, eu tenho ali procuradores de justiça exercendo a respectiva função, tá? Mas isso é uma questão que cada lei orgânica vai trazer no âmbito da organização do respectivo Ministério Público Estadual, tá? O importante em termos de Constituição do Estado é nós percebermos que o Ministério Público Estadual tem ali, né, promotores de justiça, procuradores de justiça, está chefiado pelo Procurador-Geral de Justiça e que o Ministério Público Estadual atua perante a Justiça Estadual. Promotor de justiça perante a primeira instância da Justiça Estadual. Procuradores de justiça perante a segunda instância, perante o respectivo TJ, por exemplo, tá? Então, ó, falei do artigo 96, o artigo 96, na verdade, traz uma regra geral relativa à composição de qualquer Ministério Público Estadual. O Ministério Público do Estado é exercido pelo Procurador-Geral de Justiça, pelos Procuradores de Justiça e pelos Promotores de Justiça, ok? Bem, parágrafo 1º. Cuidado com o parágrafo 1º. Sempre vale a pena marcar o procedimento de escolha do PGJ, seja nas constituições, na Constituição Federal, na Constituição Estadual, seja na lei orgânica. Lá na lei orgânica nós vamos estudar de uma maneira mais detalhada como é o procedimento de escolha do Procurador-Geral de Justiça no Ministério Público de Santa Catarina. Mas de uma maneira geral, eu tenho que ter essa regra do parágrafo 1º aqui em mente. Vejam só o que dispõe a Constituição catarinense, tá? Os membros do Ministério Público formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Novidade nenhuma, já estudamos isso lá no artigo 128, parágrafo 3º da Constituição da República. O PGJ é quem chefia o Ministério Público Estadual. Ele é escolhido de uma lista tríplice composta por integrantes da carreira. Quem escolhe? O governador. Qual é o mandato? 2 anos. E o detalhe importante, permitida uma única recondução. Então eu só posso ficar enquanto como PGJ no máximo 4 anos consecutivos. 2 anos e aí eu posso ser reconduzido para mais 2 anos. É permitida tão somente uma única recondução. Por que é um detalhe importante grifar esse aí, ó? Uma recondução, né? Permitida uma recondução. Porque com o PGR, com o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, não é assim. Na Constituição, o artigo 128, parágrafo 1º da Constituição da República diz que o Procurador-Geral da República poderá ser reconduzido diversas vezes. Lá fala, permitida a recondução. Opa, se fala permitida a recondução, eu posso ter inúmeras reconduções. Então, o chefe do Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República, ele pode ser reconduzido inúmeras vezes, tá? Diferente do Procurador-Geral de Justiça, que a própria Constituição da República e a Constituição Estadual aqui confirma, só pode ser reconduzido uma única vez. Então, atenção à eterna comparação das bancas examinadoras entre o procedimento de escolha do PGJ, o chefe do Ministério Público Estadual, e o procedimento de escolha do PGR, o chefe do Ministério Público da União. Não deixem de assistir a aula sobre o artigo 128, parágrafo 3º, onde eu faço toda essa comparação lá na própria Constituição da República, tá? Outro detalhe que vale a pena a gente relembrar aqui, ó, para a escolha do PGJ, não há necessidade de aprovação por maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Para escolha do PGR, eu preciso ter aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Para a destituição do PGJ, a gente vai ver, eu preciso de ter maioria absoluta da Assembleia, tá? E o mesmo acontece para a destituição do PGR, né? A destituição do Procurador-Geral da República também exige aí maioria absoluta, só que no caso do Senado Federal. Enfim, não deixem de assistir a aula sobre o artigo
artigo 128, parágrafo 3º da Constituição da República, tá? Aqui no fundo, nós estamos repetindo questões que nós já observamos na Constituição da República, no nosso curso sobre o Ministério Público, lá na Constituição da República. Parágrafo 2º, marquem o parágrafo 2º, 2, 3 asteriscos aí no parágrafo 2º. A nomeação do Procurador-Geral de Justiça será feita no prazo de 15 dias, devendo o governador do estado dar-lhe posse imediata. Aqui nós temos uma peculiaridade da Constituição catarinense. Cada Constituição traz esse tipo de dispositivo. E em Santa Catarina, o prazo para que seja feita a nomeação é de 15 dias, tá? Então a nomeação do Procurador-Geral de Justiça será feita no prazo de 15 dias, devendo o governador do estado dar-lhe posse imediata. Podem marcar o parágrafo 2º, uma questão peculiar da Constituição estadual. Isso não está na Constituição da República, tá? Parágrafo 3º, uma regra que nós já estudamos lá no artigo 129, nos parágrafos do artigo 129 da Constituição da República, tá? O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação em sua realização da seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e observando-se nas nomeações a ordem de classificação, tá? Então aquelas mesmas observações. Opa, eu preciso ter no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Ah, professor, é tão somente a advocacia? Não. A advocacia não é a única atividade jurídica existente. Eu tenho que comprovar no mínimo 3 anos de atividade jurídica, qualquer que seja a atividade jurídica. Aquela atividade tida por lei como privativa de bacharel em Direito, tá? Comprovei 3 anos ali, opa, eu posso fazer o concurso para promotor de justiça. Promotor de justiça, substituto no caso, né? Que é o cargo inicial aí de ingresso na carreira do Ministério Público Estadual. Lembrando também que é fundamental a participação da OAB, no caso do Ministério Público Estadual, da respectiva seccional da OAB, tá? Então atenção aí com a repetição que é feita pelo parágrafo 3º. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação em sua realização da seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo nas nomeações à ordem de classificação. Outro detalhe, né, sempre muito comum em bancas examinadoras, lembrar que é um concurso de provas e títulos. Obrigatoriamente teremos a prova de títulos, tá? Bem, parágrafo 4º. O que temos no parágrafo 4º do artigo 96? Os membros do Ministério Público deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Atenção! Salvo autorização do chefe da instituição, o PGJ, o Procurador-Geral de Justiça. Aqui é muito comum o examinador comparar com o Poder Judiciário. O juiz de direito, ele também tem que morar na respectiva comarca de atuação, salvo autorização do tribunal. Então, lá no Poder Judiciário, a autorização para que o juiz de direito more em uma comarca distinta daquela que ele atue, tá? É de um órgão colegiado. No Ministério Público, não. A autorização é do chefe da instituição, é do PGJ, no nosso caso aqui, tá? Então, os membros do Ministério Público deverão residir na comarca, da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Então, ó, se eu sou promotor de justiça, tá, em São Joaquim, opa, eu tenho que morar em São Joaquim, a não ser que o Procurador-Geral de Justiça me autorize a residir numa comarca distinta daquela em que eu atuo, tá? Então, atenção com o parágrafo 4º aí. Parágrafo 5º, outra regra que nós já vimos no próprio texto da Constituição da República também, ó. Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto nos artigos 78 e 80, parágrafo único, inciso 5º. O 78, na Constituição do Estado de Santa Catarina, é o equivalente ao artigo 93 da Constituição da República. Aquelas disposições gerais sobre a organização do Poder Judiciário, sobre a carreira dos membros do Poder Judiciário, que a promoção é feita entrância por entrância, hora por antiguidade, hora por merecimento. Ou seja, com as devidas adaptações ao Ministério Público, eu vou aplicar
aplicar praticamente as mesmas regras. E o 80, parágrafo único aqui, ó, é o equivalente na Constituição da República ao 95, parágrafo único, inciso 5º, que é a vedação de exercício da advocacia após a aposentadoria, após a exoneração, durante 3 anos, né? Eu tenho a proibição aí de exercício da advocacia após a aposentadoria ou após a exoneração por 3 anos, tá? Então tudo aquilo que nós estudamos na Constituição da República sobre o Ministério Público e sobre as vedações que são impostas à magistratura no tocante ao exercício da advocacia, vale também para o membro do Ministério Público Estadual. Tá? Não vou repetir toda a aula, afinal de contas, já está disponível há algum tempo aí no próprio YouTube, né? Quem já viu no Poder Judiciário e na Constituição da República, na parte referente ao Ministério Público, sabe disso. Parágrafo 6º, outra regra que repete a Constituição da República e o próprio artigo 93 também da Constituição, né? A distribuição de processos do Ministério Público será imediata. Então a distribuição de processo ela não é imediata tão somente no Poder Judiciário, ela é imediata também no Ministério Público. Basicamente aqui, ó, o artigo 96, ele repetiu também parte do artigo 129, os parágrafos do artigo 129 da Constituição da República, tá? Mas o mais importante, vocês irão encontrar nesses detalhes aí, ó, principalmente o parágrafo 2º, esse prazo de 15 dias, o procedimento de escolha, tá, do parágrafo 1º, de uma maneira geral. É claro que a gente vai aprofundar esse procedimento de escolha lá na lei orgânica e essa organização básica, né? Essa noção geral aí, básica, bem básica mesmo, com relação à organização de qualquer Ministério Público estadual, ok? Com isso, a gente finaliza a aula referente aí ao artigo 96. No nosso próximo encontro, vamos dar continuidade à Constituição Estadual a partir do artigo 97. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.